Oi, gente, boa tarde, bom dia. Eu estou aproveitando aqui a oportunidade, que hoje não tem barulho de som para fazer essa transmissão e já para compartilhar uma palavra. Estou com uma reflexão aqui no meu coração e desejo compartilhar contigo. Não vou esperar muitas pessoas entrarem, já vou compartilhar logo. Vou deixar o vídeo salvo para que você possa assistir aí depois, quando tiver um tempo, ouvir, se você deseja ser edificado pela palavra. Em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 1 diz assim: segui o amor, ele acabou de falar do amor, e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Paulo estava falando a uma igreja desequilibrada. E o desejo de Paulo era que eles vivessem a vida cristã equilibradamente. Alguns pegam esses textos que Paulo corrige, que Paulo instrui os irmãos, para dizer que não devemos buscar como eles buscavam os dons espirituais. Mas, na verdade, o que Paulo vai dizer, irmão Talvânio, paz do Senhor, que Deus te abençoe. Mas na verdade o que Paulo vai dizer é que eles deviam sim buscar os dons espirituais, mas principalmente ter o amor. O versículo 1, bem no começo, diz assim: seguir o amor, o que está no capítulo 13, e procurar com zelo os dons espirituais. Esse procurar com zelo os dons espirituais, lá no capítulo 12, a Bíblia diz que é o Espírito quem dá conforme lhe apraz. Mas aqui no capítulo 14, Paulo diz que somos nós quem devemos procurar com zelo os dons espirituais. O que é que significa isso? Isso é uma cooperação, isso é um trabalho em cooperação. Deus dá a você, certo? É o Espírito Santo quem dá conforme Ele quer, porque Ele é soberano. Mas nós buscamos, nós oramos, nós jejuamos. Eu me lembro que antigamente havia cultos exclusivamente para a busca dos dons espirituais. Havia orações. Entrou aí a Natália Ribeiro da minha família. Pai Senhor. Paz, Natália. Oi. Então, antigamente as pessoas levavam a sério essas exortações da Bíblia. Buscar os dons espirituais. E há muitas pessoas que, por não conhecerem a Bíblia, por não conhecerem a doutrina bíblica, elas acham que buscar os dons espirituais é algo ruim, mas não é. Eu vou provar aqui dentro de alguns versículos que não é. Olha no versículo do capítulo 14, no versículo 37, ele vai falar disso. Se alguém cuida ser profeta espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Mas se alguém ignora isso, que ignore. Portanto, irmãos, procurai com zelo, novamente, profetizai e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Então, o que Paulo está dizendo é que você deve procurar e você não pode proibir, você não deve proibir ninguém de buscar os dons espirituais, buscar as ferramentas espirituais. Se estamos em uma batalha espiritual, somente com ferramentas espirituais nós podemos vencer, nós podemos avançar, nós podemos ir além. E hoje o que eu percebo são muitos cristãos, cristãos naturais, que não buscam os dons espirituais, que não buscam falar embasados num dom profético, num dom de sabedoria, e que acabam tendo um ministério fraco. Não digo fraco que não seja famoso, mas um ministério que não tem relevância, que não tem conflito com as trevas, um ministério que não impacta a vida de ninguém, pois não buscam o dom espiritual, não buscam a vocação espiritual. E ele diz aqui à frente, mas vocês busquem principalmente
o dom de profetizar. Os profetas do Antigo Testamento, eles profetizavam embasados na lei, eles profetizavam embasados na Torá. A irmã Lucimar entrou aí, Pai Senhor, irmã Lucimar. E os profetas do Novo Testamento, eles profetizam embasados na palavra, naquilo que já estavam recebendo, né? No caso, as cartas, os evangelhos. E nós hoje profetizamos segundo a palavra. O dom de profetizar seria receber algo da parte de Deus, uma mensagem, uma instrução, baseado na palavra. Um profeta que busca essa vocação, primeiramente ele deve ser um conhecedor da Bíblia. Não tem como você viver uma vida de profecia, e muitos pregam sem esse espírito de profecia, sem conhecer a Bíblia. O espírito da profecia é o espírito que discerne o coração dos ouvintes. Paulo diz aqui mais à frente que quando alguém profetiza, os mistérios dos corações são revelados e essa pessoa, ela reconhece que está diante de pessoas que conhecem a Deus, elas reconhecem os seus pecados diante da comunidade cristã. Então, os dons espirituais, eles devem ser usados, eles devem ser buscados. Você quer exercer um ministério frutífero, um ministério reconhecido por Deus, busque os dons espirituais. Não seja só como a igreja de Corinto era, eles só buscavam os dons espirituais, eles tinham todos os dons espirituais, mas eles não viviam em amor. Primeiramente devemos viver em amor e buscar com zelo os dons espirituais, tá bom? Essa minha palavra. Eu poderia falar por muitos minutos aqui, prosseguir falando. O assunto é extenso, o assunto dá margem para discussão, né? Há muitos aí que não acreditam nos dons espirituais por conta de pessoas que levam na brincadeira, mas os dons espirituais são coisa séria. Paulo diz que não devemos proibir falar em línguas. E conforme esse capítulo aqui, falar em línguas não é falar aos homens. Paulo deixa bem explícito. Alguém tenta fazer uma manobra aí, mas a Bíblia ela deixa bem claro que existem ferramentas espirituais para a igreja. Pedro diz que a graça é multiforme. A graça atua de várias formas. Alguns têm essa graça no falar, outros têm essa graça na hospitalidade. Então que Deus abençoe vocês. Obrigado aí por ouvirem. Os que vão ouvir depois, Deus abençoe todos vocês. Busque o dom espiritual. Não queira exercer um chamado espiritual sem ter a ferramenta espiritual. Tá bom? Que Deus abençoe, que Deus te use, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus seja o teu ajudador, que Deus seja o teu Deus, que Deus seja o teu escudo.